Vou dar umas diquinhas de Unesp também, tá? Uma janela. Aqui. Pronto. Você já fez Unesp na vida? Já sim. Já. 3 vezes. Ai, que legal. A prova da Unesp é muito gostosa, né? Ela é colorida, é uma prova bem dividida, assim, entre, né, os conteúdos. Não é igual a FUVEST, por exemplo, que é tudo embaralhado, ou Enem, que é tudo embaralhado. Eu fiz Unesp, viu? Eu entrei na Unesp lá em 2012. Eu fiz 3 anos na Unesp. É uma universidade, assim, que eu gosto muito. Tem um outro clima do que é a USP, depois eu transferi para a USP. Mas eu sinto muita saudade da Unesp. Tenho vários amigos da Unesp ainda hoje, com que a gente conversa, sai, a gente troca ideia, troca artigos, amigos que eu fiz mesmo para a vida toda, assim, na Unesp, né? Mas então, a provinha da Unesp é uma prova bem gostosinha. Ela é mais simples do que as outras, não, nem por isso ela cobra menos conhecimento, mas é uma prova bem gostosa, ela é colorida, ela traz imagens coloridas, ó, né? Ela é um pouco interdisciplinar também, aliás, ano passado, não sei se você lembra, a gente teve questões de geografia atreladas à literatura. Cadê as questões aqui? Deixa eu ver se eu acho. Essas duas aqui, né? Primeiro, o livro do Gilberto Freire, Casa Grande Senzala. Depois, esse outro aqui, que também falava sobre climogramas, né? Para você assinalar a alternativa, né, que trazia as obras que se referenciavam aos climogramas. É uma questão muito bonita, essa questão 14 da Unesp, que fala sobre clima e fala sobre as obras. Eu achei bem legal. Então, a Unesp, ela tem esse lance de tentar interdisciplinar as disciplinas e os conteúdos. Acho bem legal também, tá? Teve também questão relacionada a inglês, né, de geografia. Cadê? Tô baixando aqui, ó. Essas questões sobre o cerrado, sobre os biomas, né? Eu sou péssimo de inglês, tá? Mas foram questões bem, sim, simples, mas que, né, precisavam ter uma leitura da língua inglesa e também um conhecimento um pouco das vegetações do Brasil, né? Então, só para mostrar como é uma prova gostosa, como é uma prova colorida, e como é uma prova interdisciplinar, tá? Ela traz também questões interdisciplinares. Deixa eu correr lá para a geografia, acho que começa na 40, se eu não me engano. Aqui, ó, essa questão 40. Essa questão 40 do ano passado, ela fala sobre Brasília, né? E aí eu vou recapitular um pouquinho do que a gente viu nas aulas, né? Quando a gente fala de Brasília, a gente está falando de formação do território brasileiro. Como que o Brasil, como que o espaço geográfico brasileiro, como que o território brasileiro se formou, né? E aí a gente pode pegar lá desde as capitanias, da colonização, capitanias, sesmarias, capitanias, depois os arquipélagos econômicos. O que são os arquipélagos econômicos, né? Lá no período colonial, o Brasil não tinha uma economia articulada em todo o seu território, né? O Brasil tinha uma economia ilhada, né? Então, no Nordeste a gente tinha a cana, no Norte a gente tinha as drogas do sertão, no Centro-Oeste e Sudeste depois a gente vai ter a mineração, no Sul se desenvolveu a criação de gado, né? Os tropeiros, depois para o Sudeste de novo vai ocorrer a economia cafeeira e no Sudeste de novo, aí sim, só com a industrialização, com o processo de urbanização, com o processo de industrialização, que a gente vai ter uma integração das regiões brasileiras, né? Mas então, quando a gente fala de Brasília, a gente está falando de regiões, a gente está falando de formação territorial brasileira, né? E essa questão falando sobre a construção de Brasília. Então, tem um texto mostrando o projeto tal, né, de implementação da cidade, e aí ela questiona, o texto expõe 2 significados da construção de Brasília, durante o governo de Juscelino Kubitschek. Esses 2 significados relacionam-se, pois, né, quais são esses 2 significados? Deixa eu ler o textinho. A construção de Brasília pode ser considerada a principal meta do plano de metas. Para alguns analistas, a nova capital seria o elemento propulsor de um projeto de identidade nacional
comprometido com a modernidade, cuja face mais visível seria a arquitetura modernista de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Ao mesmo tempo, no entanto, a interiorização da capital faria parte de um antigo projeto de organização espacial do território brasileiro, que visava ampliar as fronteiras econômicas rumo ao oeste e alavancar a expansão capitalista nacional. Então, a gente tem dois processos aí, né, sobre construção de Brasília. Primeiro, levar a ocupação do território para o interior. Esse é um dos grandes motivos da construção de Brasília, levar a população para ocupar o interior do país, porque o Brasil ele tem as grandes cidades na costa, no litoral, as grandes capitais estão no litoral. Se não me engano, a não ser na região norte, né, Manaus, Rio Branco, Rondônia, São Paulo também, que não está no litoral, mas as outras capitais estão no litoral, Rio de Janeiro, Porto Alegre. O próprio Curitiba, que não está no litoral, mas está bem próximo ao litoral, né, assim como São Paulo. No Nordeste, todas as capitais são litorâneas, né? Então, a gente tem uma relação muito próxima com essa ocupação na faixa litorânea. Então, o grande projeto de Brasília é ocupar o interior do território. Então, esse é um fator. E o outro fator é tentar dar uma coesão econômica para o território nacional, né? Uma coesão econômica e política. Quando você tinha a capital no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro era um estado mais importante de todos, né? Ele acabava concentrando todas as funções políticas, todas as funções econômicas do Brasil, né? Um pouco com São Paulo também. Mas levar a capital para Brasília significava também estar mais próximo das outras regiões, né? Porque Brasília é o centro, então a gente tem uma distância mais aproximada do norte, uma distância mais aproximada do nordeste, uma distância mais aproximada do sul e do sudeste, né? Então a gente tem essas duas visões reforçando. Uma, interiorizar o país, e a outra, dar uma coesão econômica e política também para o país. Isso fica explícito aqui na alternativa A. Denota um esforço de construção de um espaço geográfico brasileiro com o intuito de assegurar o equilíbrio econômico e político entre as várias regiões do país. Olha como esse discurso ele pega muito no que eu falei lá dos arquipélagos, né? No período colonial, o Brasil não tinha uma coesão política e econômica. A partir aqui da segunda metade do século XX, processo de urbanização, processo de industrialização, construção de Brasília, a gente vai ter essa coesão dentro do território brasileiro, tá? A partir de Brasília, a partir desses dois processos. Deu para entender? Jenny, deixa eu ver quem tá entrando aqui. A Tainá tá entrando. Alguém mandou mensagem também lá no grupo? Prof, não consegui nada, mas eu assisto. Beleza. Tranquilo. Oi, Thaís. Tainá, desculpa, tudo bem? Que isso, eu também me atrasei, relaxa. A gente precisa comer, tá certo. Então, você tava certinho, tá bom? Eu tô falando aqui com a James sobre a Unesp. Você vai fazer a Unesp esse final de semana? Beleza. Eu corrigi essa primeira questão, que fala sobre Brasília, mas você pode assistir depois os meus comentários, tá? Eu só vou falar que você já fez Unesp alguma vez na vida? Já sim, né? Eu falei pra Jenny, e tô falando aqui no vídeo também, que a prova da Unesp é bem gostosinha de fazer, né? É uma prova colorida, é uma prova assim, mais simples do que a FUVEST, do que a Unicamp, nem por isso ela cobra menos conhecimento, mas é uma prova bem gostosa de se fazer. Só de ser colorida e de ser organizada entre as matérias, tipo, não é igual ao Enem, que tem uma questão de história, uma questão de geografia, uma questão de filosofia, uma questão de sociologia, depois volta tudo, né? As matérias aqui são bem organizadas. Falei pra Jenny também que eu fiz Unesp. Eu entrei na Unesp em 2012, eu fiz 3 anos de Unesp, depois eu vim pra USP, mas eu tenho um carinho muito grande pela Unesp, tenho amigos da Unesp, assim, que a gente conversa até hoje, né? Eu gosto muito dessa prova, tá bom? Então, essa é a primeira questão sobre Brasília. Deixa eu ver outra questão aqui, ó. Essa outra questão mais geopolítica, e outro assunto importante que a Unesp vem cobrando é uma questão mais geral, mais geopolítica. Essa fala dos movimentos de emancipação, ou seja, dos movimentos de independência na África e na Ásia, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, aí a gente já tem um período histórico ao qual a gente tem que analisar. Pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem o período da Guerra Fria, mundo bipolar, Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista. E é nesse período
que vários movimentos pela independência vão surgir na África. A gente vai ter aí uma descolonização da África, até Estados Unidos e União Soviética um pouco, né, disputando esses territórios, e também na Ásia, as guerras do Vietnã, as guerras da Coreia, a guerra do Afeganistão, são todas nesse contexto aí geopolítico de Guerra Fria, capitalismo, socialismo, Estados Unidos, União Soviética, tá? Então essa questão é uma pergunta. 2 fatores que contribuíram para os processos de emancipação política na África e na Ásia no pós-Segunda Guerra Mundial foram, né? Que fatores são esses? Vamos ler, cadê? Deixa eu voltar aqui. Que fatores são esses? A defesa chinesa de uma política de neutralidade ante os conflitos regionais e o fim da Guerra Fria que opunha Estados Unidos e União Soviética, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, a gente não tem o fim da Guerra Fria, a gente tem o começo da Guerra Fria, tá? Então, essa alternativa aqui tá por fora. Na B, a partilha europeia do continente africano e a crise do petróleo que obrigou os países ricos a negociar com lideranças políticas da África e do Oriente Médio. A partilha europeia do continente africano não ocorreu pós-Segunda Guerra Mundial. Ocorreu antes até da Primeira Guerra Mundial, né? Então, a partilha da África, Congresso de Berlim, em 1889, se eu não me engano, né? Então, isso foi antes. Também está por fora essa alternativa. Na C, o nacionalismo de organizações civis dentro das colônias e o princípio da autodeterminação dos povos que era defendido pela ONU. Essa é a alternativa correta, né? A partir da Guerra Fria, surgiram vários movimentos de independência, surgiram vários movimentos, como a questão traz, de nacionalistas que lutaram pela independência dos países, né? Ora, esses movimentos eram associados à União Soviética, eram movimentos socialistas, ora, esses movimentos eram associados aos Estados Unidos, eram atrelados ao capitalismo, né? Mas sim, surgiram vários movimentos, foi nesse período que ocorreu muitas independências na África e também na Ásia, né? Na Ásia a gente pode falar aí da Índia, que ficou independente da Inglaterra, de algumas ilhas chinesas também, que ficaram independentes da Inglaterra. Na África, Tunísia, Senegal, Costa do Marfim, Congo, ficaram independentes das suas metrópoles europeias, tá? Essa é a questão correta aqui na C. Falando sobre... Essa questão fala de bastante coisa também, viu? Ó, fala de Guerra Fria, fala de movimentos independentes, né? Fala também de Ásia, fala de África, ela engloba vários fatores aí pela ótica da Guerra Fria. Beleza? Deixa eu ver as outras. A crescente autossuficiência econômica dos países africanos. Os países africanos nunca tiveram autossuficiência econômica, né? E aí, a ascensão econômica dos países do chamado Terceiro Mundo e a ação Vietcong, que expulsou os colonizadores da Indochina Francesa. Indochina Francesa é a região onde estava o Vietnã, mas não houve essa ascensão econômica dos países do chamado Terceiro Mundo, países subdesenvolvidos nesse período, né? Na verdade, a gente tem aí uma ascensão do Primeiro Mundo, uma ascensão do Segundo Mundo, que são os países socialistas, né? Na época, China, União Soviética, o Vietnã, por causa da guerra, depois Cuba, tá? Então, não é Terceiro Mundo, aqui nesse período de Guerra Fria é Segundo Mundo, que são os países socialistas. Beleza? A questão também engloba vários conceitos aí de geografia. Vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui. Terrorismo. É uma questão um pouco mais atual, né? Sobre terrorismo, essa 42. Cadê? Vamos lá. Terrorismo atual. Tá aparecendo aí, né? O terrorismo atual utiliza as técnicas do espetáculo, produzindo vídeos e montagens por vezes muito bem elaboradas. O controle dos meios de difusão de conteúdo é certamente outra novidade, possibilitada pelo advento da internet. Por mais chocante que possa ser o conteúdo difundido pelo Estado Islâmico, e ela já está configurando também um período, um momento histórico, que foi aquela ascensão do Estado Islâmico em 2014, 2015, 2016, sua forma é já reveladora de que a violência está subordinada a uma lógica espetacular. Aqui ela também engloba algumas coisas. A gente está falando de Oriente Médio, a gente está falando de Estado Islâmico, de terrorismo, de Síria. A gente está falando também de globalização.
qualquer questão que fale de internet, que fale de redes, que fale de fluxos, a gente está falando de globalização. Lembram, a nossa aula de globalização, a gente disse que a globalização ela é a expansão do sistema capitalista, né? Mas ela também permitiu o quê? Permitiu um maior contato e uma maior, como é que fala? Uma maior abrangência dos acontecimentos mundiais. Hoje a gente vê as coisas acontecendo na mesma hora, né? Ao vivo. A explosão lá no porto do Líbano, né? A gente viu na mesma hora. Foi um choque para todo mundo. Os acontecimentos, as brigas entre Estados Unidos e China, a gente ia ver na mesma hora. Ano passado, no começo do ano, teve uns atentados no Iêmen, né, os atentados também no Iraque, no Irã, a gente assistiu na mesma hora. Então, a internet, ela tem também uma função de aproximar, ou pelo menos de expandir a mídia, né, de expandir essa informação e esses acontecimentos ao redor do mundo, tá? Então, a gente está falando de terrorismo, de Oriente Médio, claro, mas também de globalização, tá? O texto caracteriza o terrorismo atual como peculiar, pois este. Por que o terrorismo atual é peculiar? Essa é a 42, né? Então, A. Promove a inclusão digital de populações pobres e amplia o acesso às novas ferramentas de comunicação e divulgação, né? Não é esse o objetivo do terrorismo, ampliar a inclusão digital. Na verdade, a inclusão digital acabou englobando o terrorismo, né? É o contrário, são processos ao contrário aí. Na B, combate a centralização do poder financeiro no Ocidente e direciona a sua propaganda apenas aos seguidores simpatizantes, né? Aqueles vídeos do Estado Islâmico não eram apenas direcionados aos simpatizantes do Estado Islâmico, eram direcionados para causar terror e pavor no mundo todo, né? Com base na globalização, com base na internet. C. Rejeita a cultura ocidental do espetáculo e reitera valores e princípios originários de sociedades tradicionais do Oriente Próximo. Na verdade, eles estão pegando um costume ocidental, que é o espetáculo, e mostrando as suas atrocidades com base nesse espetáculo, né? E na D, recorre a estratégias de ação de forte impacto visual e divulga suas atividades por meio de novas tecnologias. Tá englobando tudo aí o que o Estado Islâmico fez, né? Estratégias de ação de forte impacto visual e divulgação por meio das novas tecnologias, da internet. A D é a alternativa correta aqui. E para conferir a E, valoriza a violência como instrumento de transformação política e rejeita a adesão de pessoas nascidas no Ocidente, né? Valoriza a violência como instrumento de formação política. Também não é esse o grande objetivo do terrorismo, né? É mais causar medo, causar impacto mesmo, causar pavor, principalmente no Ocidente. Beleza? Uma outra questão que eu queria falar, ainda dentro das redes, vamos fazer um paralelo com a Primavera Árabe. Lembra da Primavera Árabe? Aqueles conflitos que surgiram no Oriente Médio e também no norte da África, ali nos anos de 2013, 2014, né? A Primavera Árabe foi um boom, né, de movimentos, que pessoas, né, civis que saíram às ruas contra os ditadores, e ela só teve esse boom por causa das redes, né? Começou na Tunísia, se eu não me engano, depois se espalhou para outros países por causa das redes. Começaram a comentar no Twitter, começaram a comentar no Facebook, a divulgar vídeos dos protestos, e isso acabou se espalhando. Então, aí um outro papel importante das mídias, da tecnologia e desse processo de globalização que acabou sendo usado nesse contexto de Primavera Árabe para expandir os movimentos contra as ditaduras no Oriente Médio. Tá? Então, tem dois lados aí, ó. Ao mesmo tempo que os movimentos pró-independência, pró-ativismo usam a internet, os movimentos também extremistas, né, radicais, terroristas, também utilizam a internet. Ela serve para todo mundo. É um pouco que a gente vê hoje também na atualidade, né? No Brasil dividido entre esquerda e direita, os dois acabam usando também a internet para os seus objetivos, tá? É complicado falar de globalização de internet atualmente, né? Porque não há uma regulação, fake news a rodo, desinformação a rodo, é difícil, tá? Mas, me deu um insight agora, hein? Uma questão talvez sobre
o atual momento político, até mesmo o momento da pandemia, com fake news, com globalização, com internet, como que isso impacta na sociedade, isso pode ser uma questão também que apareça. Beleza? Dúvidas até aqui? Nopes. Essa outra questão também mais abrangente, que ela está falando de economia, de comércio, né, de capitalismo também, de desigualdade, né? O advento de chefes de Estado e empresa marca uma transição sistêmica entre o enfraquecimento do Estado-nação e o fortalecimento da corporação apoiada em sua racionalidade técnica, econômica e gerencial. O que está falando, professor? O que é isso, né? Quando a gente ouve a palavra Estado e empresa, a gente está falando de comércio, e aí eu lembro que na aula que eu dei sobre comércio, eu até disse para vocês, hoje muitas empresas são mais importantes do que muitos países. Tem empresas que têm um faturamento 10, 15, 20 vezes maior do que o PIB de alguns países, né? As questões, as relações comerciais, as relações econômicas entre países, tá mudando a chavinha. As relações hoje não são mais entre países, são entre empresas. As empresas comandam as economias, né? Os países tentam regular, ou regulam, ou tentam regular, né? Mas as empresas que mandam realmente nesse mundo doido, né? Então é isso que o texto está falando. Continuando. Essa transferência leva, por um lado, ao esvaziamento do Estado. O Estado não tem mais função, já que são as empresas que comandam, né, a economia. Reduzido a administração e a gestão, que seria a regulação. E de outro, a politização da empresa, que expande sua esfera de poder muito além de sua atividade tradicional de produção. A corporação tende a se tornar o novo poder político-cultural, né? A gente está falando aqui de expansão do capitalismo, né? Se as empresas que comandam as relações políticas, culturais, sociais, econômicas, a empresa... Desculpa, minha porta bateu. A gente está falando da expansão do sistema capitalista, tá? E aí vem a pergunta. Coerentes com o neoliberalismo, as propostas do Estado e empresa convergem para. Quando a gente fala de neoliberalismo, a gente está falando de quê? O neoliberalismo nada mais é do que o liberalismo, tá? É só uma corrente nova, com novos teóricos que estudaram o liberalismo econômico, um pouquinho mais atualizado, tá? Mas alguns preceitos do liberalismo econômico, vamos lá, quais são eles? Se vocês me falam, lembram? Se eu não me engano, tem 3 ou 4 conceitos principais do liberalismo econômico. Vocês conseguem me dizer? Livre mercado, isso aí, né? Concorrência perfeita, as empresas concorrem no livre mercado. O que mais? Não? Não lembram? Se tem livre mercado, quer dizer que o Estado não participa, certo? Então, não participação do Estado nas tomadas de decisões econômicas, não participação do Estado. E o livre mercado está associado a não participação do Estado na economia, tá? Um outro fator importante é propriedade privada. Propriedade privada do que, professor? Da terra e dos meios de produção. Dessas duas coisinhas, né? Não é só propriedade privada do local, né? Da terra, da casa, do apartamento, sei lá, da empresa. Mas é propriedade privada também dos meios de produção, né? O burguês não, é o capitalista, é que tá muito desatualizado falar disso, né? Mas é o dono da empresa que é dono dos meios de produção, tá? Então, menor livre mercado, não participação do Estado, propriedade privada da terra e dos meios de produção. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Acho que é isso, são 3, é isso aí. Basicamente, né, os 3 preceitos que regem aí o neoliberalismo. Então, a gente está falando de neoliberalismo, tá? Essa é a 43, deixa eu conferir aqui só. Tá, vamos lá. Então, coerentes com o neoliberalismo, as propostas do Estado e empresa convergem para, na A, apropriação das forças produtivas pelo Estado. Não pode ser, porque o Estado não participa,
como a gente acabou de falar. B, pluralismo democrático e a redistribuição de renda. Isso não existe no neoliberalismo também, né? A propriedade é privada da terra e dos meios de produção. Tá? C, regulamentação da força de trabalho e a defesa da produção flexível. Se é um livre mercado, não pode haver regulamentação da força de trabalho. Na verdade, a gente está passando aí a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, né? Não são regulamentação da força de trabalho, na verdade, é uma flexibilização dessa força de trabalho, né? É o processo inverso. Na D, o protecionismo econômico e a implantação de políticas fiscais contra a inflação. Se tem livre mercado, não tem protecionismo econômico. Sobra E, a adoção de privatizações e a mínima intervenção do Estado na economia, que são aí um dos preceitos do neoliberalismo. A mínima intervenção do Estado na economia. Essa questão, se a gente lê com atenção, ela se torna bem simples, né? Depois desses conceitos de neoliberalismo que a gente disse. Tranquilo também, né? Mas olha como ela envolve neoliberalismo, mas ela envolveu também um contexto atual de tomada do poder político e econômico das empresas, né? Vamos falar um pouquinho de Brasil nesse contexto? Vamos falar de PT, não, brincadeira. Mas, sim, querendo ou não, vou falar um pouquinho também, né? Nos governos petistas, a gente teve aí um grande escândalo, o primeiro do Mensalão, depois do Petrolão, né? Esse último escândalo acabou culminando, não foi só isso, não os fatores, mas também foi no impeachment da Dilma. Mas naquele momento ali, 2014, 2015, antes disso, né? Antes de 2014 até 2014, a gente tem um papel muito grande das empresas nacionais brasileiras dentro da economia, né? Muito voltado à construção civil. Agora só temos um leite condensado. Mas a gente teve grandes empreiteiras aí nacionais que faziam parte do governo praticamente, né? Odebrecht, Camargo Correia, a própria MRV, que ainda existe, essas outras, né, não muito, a W Torre, empreiteiras nacionais que construíam, que tinham grandes projetos no Brasil de infraestrutura, de casas populares, mas que também tinham grandes projetos fora do Brasil, né? Na América Latina, na África, começando a entrar na Ásia também, né? E, na verdade, essas empresas tinham o poder na mão, tinham um grande poder de influência nas tomadas de decisão da economia nacional, tá? Falando eu, Lucas, eu acho que os governos petistas, eles abriram muito essa dependência com essas empresas, o que acabou, né, voltando contra o próprio governo na época. Mas aí uma crítica também à Lava Jato é que a Lava Jato acabou destruindo essas empresas, né? Querendo ou não, eram empresas nacionais, com capital nacional, que estavam começando a exportar a sua mão de obra, a exportar os seus projetos de empreendimentos para fora do Brasil, né? E aí o grande erro da Lava Jato foi acabar com essas empresas, né? A punição da Lava Jato não deveria ser punindo as empresas, deveria ser punindo os donos das empresas. Afinal, eles são os donos dos meios de produção, né? Quer dizer que os meios de produção, eles podem ser reorganizados. Mas quando você acaba com os meios de produção, a economia vai para o brejo. Então, eu tenho essa visão para mim, de que o que a gente está passando hoje, essa crise econômica, até no segundo governo Dilma, que começou também com uma crise econômica muito forte, foi porque a gente acabou com os meios de produção, que na época era um mote brasileiro, que eram as empreiteiras, né? Hoje a gente tem aí grandes empreiteiras, mas não no nível que era a Odebrecht, não no nível que era a Camargo Correia, tá? Só fiz esse adendo aí para o contexto brasileiro. Deu para entender? Ficou confuso? Não sei se ficou confuso para vocês. Deu sim, né? Beleza. Deixa eu ver. Aqui também, ó. Aqui mistura um pouquinho também sobre África, sobre Ásia, sobre Israel-Palestina. Dá para falar de bastante coisa aqui na 44. 44. Tá. Então, ó, a reação diante da alteridade faz parte da própria natureza das sociedades,
E aí, aqui embaixo, ele fala o que é autoridade. Característica, estado ou qualidade de ser distinto e diferente de ser outro, né? Em diferentes épocas, sociedades particulares reagiram de formas específicas diante do contato com uma cultura diversa à sua. É o que a gente está vivendo. A gente está vivendo aí numa sociedade virtual e social de muita diversidade cultural, mas também de muito preconceito, de muita discriminação, né? Um fenômeno, porém, caracteriza todas as sociedades humanas, o estranhamento, que chamamos de etnocentrismo. Diante de costumes de outros povos e avaliação de formas de vida distintas a partir dos elementos de sua própria cultura. Assim, percebemos como o etnocentrismo se relaciona com o conceito de estereótipo. E aí, estereótipo ele também traz aqui. Estereótipo é a ideia ou convicção classificatória pré-concebida sobre alguém ou algo. Um preconceito, né? Os estereótipos são uma maneira de biologizar as características de um grupo, isto é, considerá-las como fruto exclusivo da biologia, da anatomia. No interior de nossa sociedade, encontramos uma série de atitudes etnocêntricas e biologicistas. Essa questão é muito doida, né? Mas ela está falando um pouco dessa cisão atual, social e virtual que a gente vive, como eu falei, né? Um exemplo de etnocentrismo incorporado a uma política estatal ou foi, né? Ou seja, a gente está falando de discriminação, mas a gente está falando de um tipo de discriminação legal, de um tipo de discriminação que foi apoiada e que foi legalizada pelo Estado, né? Dentre os movimentos aí, qual foi legalizado pelo Estado? O apartheid na África do Sul, né? Existiam bairros negros, existiam bairros brancos, né? Aliás, os negros não tinham direitos, os brancos tinham direitos. Na África do Sul, né? Coração da economia africana até hoje, na época até hoje. Tá? O apartheid foi uma política de Estado de segregação racial, segregação social dentro do continente africano. Olha que coisa maluca, né? As outras questões, elas trazem um pouco desses conflitos, mas não como política de Estado, né? O que era o movimento sionista? O movimento sionista era um movimento de retorno dos judeus à Palestina, do retorno dos judeus a Jerusalém, né? Não foi uma política de Estado, porque tem muitas críticas ao movimento sionista, é bem complicado falar disso. Na C, questão curda, ali na Síria, não é na Turquia, né? Os curdos são localizados na Síria, eles querem um território, mas também os curdos não são um Estado, então não tem como ser uma política incorporada ao Estado, né? A própria população curda não é configurada em um Estado. A Primavera Árabe, que a gente falou mais para frente, mas também não era do governo, do Estado, sim, foi a população que saiu às ruas. E balcanização, a gente está falando ali da Europa Oriental, né, a Europa que era atrelada à União Soviética, mas também não foi uma política de Estado. Aqui a gente está falando, quando a gente fala de Balcãs, de Chechênia, a gente está falando de movimentos pela independência pós-União Soviética, né, pós-Guerra Fria, tá? Então, o apartheid foi essa política de segregação racial, social, atrelada ao Estado dentro da África do Sul. Tranquilo? Não vou fazer essa aqui, não. Deixa eu ver uma outra. Aqui, ó, vamos voltar para o Brasil um pouquinho. Eu acho que fecha, dá para... Essas duas de Brasil é legal. Essa 46 tem um mapinha do Brasil, como vocês podem ver. Essa 46 então, traz um mapinha, e ele traz, na verdade, uma informação sobre a infraestrutura no Brasil, né? A gente está falando de ferrovias, praticamente. A gente tem a Ferrovia Norte-Sul em operação, que é essa verdinha, sai aqui de Goiás e vai até o Maranhão. A gente tem a Ferrovia Norte-Sul em construção, que é essa outra parte aqui do eixo sul. A Ferrovia Transnordestina, que parte do Maranhão e vai até o Ceará. E a Ferrovia Estrada de Ferro de Carajás, né, que sai de Carajás, no Pará, e vai até o porto de Itaqui, no Maranhão. A gente está falando de transporte. Mais do que isso, a gente está falando de transporte de commodities, né? As ferrovias no Brasil hoje são utilizadas para transporte de commodities. O que são commodities? Produtos que têm uma importância no mercado internacional,
que são comercializados, por exemplo, na Bolsa de Valores. Tá bom? E aí, a Interlândia, né, que seria essa região que engloba todas essas ferrovias. A Interlândia, destacada no mapa, corresponde a área atendida pelo Porto de Itaqui, cuja localização é estratégica devido à proximidade com o canal de Suez. Essa questão ela coloca bastante coisa também. Essa é a correta. O Porto de Itaqui fica no Maranhão. O Porto de Itaqui é o principal receptor de commodities no eixo centro-oeste e norte, né? A estrada de Carajás, por exemplo, sai de Carajás e vai direto para o Porto de Itaqui, né? O Porto de Itaqui ele tem duas vantagens comerciais importantíssimas. Ele está muito próximo da Europa e dos Estados Unidos, né? É mais fácil sair do Porto de Itaqui do que do Porto de São Paulo, né? Do Porto de Santos, aqui embaixo. Então, tem essa vantagem estratégica para os Estados Unidos e para a Europa. Mas, se a gente subir um pouquinho também, ali perto da Nicarágua, a gente tem o canal de Suez, né? Que faz essa passagem do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. Então, também fica mais perto da Ásia, né? Passar aqui do Oceano Atlântico para o Pacífico, esses minérios ficam mais perto da Ásia, mais perto da China, inclusive. Muitos minérios vão para a China. Então, essa é a grande função estratégica do Porto de Itaqui, essa proximidade com os mercados consumidores, com os mercados que importam essas commodities, tá? Uma questão bem simplesinha. Sim, ela é meio chata porque ela envolve outros conceitos, mas ela basicamente está falando de transporte de matérias-primas, transporte de commodities e dessas vantagens locacionais do Porto de Itaqui, no Maranhão, tá? Se vocês quiserem dar uma revisada na aula de comércio, se não me engano, ou de hidrografia, talvez, da Ana, talvez tenha todos os portos no Brasil. Eu acho que eu falei disso em transportes, na aula de transportes, vão lá no Classroom, na aula de transportes, tem um mapinha com os principais portos no Brasil. É legal ter uma ideia de onde eles estão localizados, tá? Transportes é um assunto que cai bastante também na Unesp. Vamos ler as outras aqui, ó. O eixo concedido às frentes pioneiras, cuja ocupação territorial ocorreu devido ao deslocamento de poceiros. Essa aqui envolve mais quando a gente fala de poceiro, a gente está falando de atividade agrícola, né? E como a gente fala de ferrovia, a gente está falando de atividade agrícola, a gente está falando de atividade mineradora, tá bom? Na C, uma área definida como zona franca, cuja produção industrial utiliza matéria-prima regional devido às isenções de impostos. Zona franca de Manaus. Manaus nem está aqui no mapinha. Manaus no Amazonas, aqui do lado, né? D, área estabelecida para atividade extrativista, cuja exploração ocorre em local protegido devido aos riscos de contaminação. Se há exploração, não é um local protegido, né? Há contaminação. Essa alternativa está meio fora. E na E, ao eixo da expansão agrícola da Bacia do São Francisco, cuja especialização é limitada devido aos gargalos logísticos. O eixo do São Francisco está aqui no Minas, Bahia, e ele deságua aqui no Alagoas, no Sergipe, né? Não tem a ver com essa área amarela do mapa, tá bom? Questão de transportes, que pode cair, questões sobre rodovia, sobre ferrovia, sobre portos, aeroportos também. A Unesp gosta bastante desse assunto, tá bom? Para fechar, deixa eu ver. Aqui, ó, vamos falar de urbanização, que é um tema que os vestibulares gostam bastante também, né? A 48. O processo de desmetropolização, observado no Brasil, desde o final do século XX, é caracterizado por... O que foi esse processo de desmetropolização? Primeiro, a gente tem que, lembra, sempre associar o processo de urbanização, a gente está falando de urbanização, com o processo de industrialização. São processos ligados, né? São processos que ocorrem ao mesmo tempo. Então, anos 30, a gente começa a ter um incremento das indústrias no Brasil. Anos 50, a gente tem um outro período aí com o JK, com a entrada das automobilísticas. Nos anos 90, um outro processo aí com a economia neoliberal, com as privatizações, com a abertura do capital. Tudo isso vai mudando as relações na cidade e na economia brasileira, né? Na industrialização brasileira. Então, a gente tem esses dois processos ocorrendo ao mesmo tempo. O processo de desmetropolização ocorreu num momento
em que as grandes cidades se esgotaram. Como que elas se esgotaram, professor? Trânsito, poluição, aglomeração urbana, né? Muita gente na mesma cidade. Ocorreu por São Paulo, por exemplo. Embora São Paulo ainda seja a principal estado, a principal cidade do país, economicamente falando, muitas indústrias, muitas empresas acabaram saindo de São Paulo, rumo ao interior, depois rumo ao sul, até o Nordeste, criação da Zona Franca, foi um pouco disso também de Manaus, né? Por causa desse esgotamento dessa infraestrutura nas grandes metrópoles, né? Então, quando a gente fala de desmetropolização, a gente está falando de empresas que saíram das grandes cidades e buscaram em cidades médias e pequenas fatores locacionais mais proveitosos. Com as empresas indo para essas cidades médias e pequenas, o que vai também? A população, né? A população também passou por um processo de migração das grandes metrópoles para cidades médias e pequenas. Hoje a gente tem grandes metrópoles, sim, claro, né? São Paulo é a principal cidade da América Latina, junto com a cidade do México, mas as cidades médias e pequenas no Brasil vêm crescendo aí nos últimos 10 anos, por causa dessa migração de indústrias, migração de empresas e também migração das pessoas, da própria população, né? Então, esse processo de desmetropolização, ele é caracterizado por quê? Como que ele é caracterizado, né? Na alternativa A, pela retração do setor terciário diante dos movimentos urbanos de compartilhamento de bens e serviços. Há uma retração do setor terciário, e a gente está falando de outra coisa. Setores da economia. O que é o setor primário? Vamos lá. O que vocês lembram que é o setor primário da economia? Não lembram? Não, indústria é o secundário, né? O primeiro é agricultura. Na verdade, o setor primário a gente fala de agricultura, pecuária e extrativismo, né? Então, agricultura, pecuária e extrativismo é o setor primário. Lembrando que extrativismo tem 3 tipos de extrativismo. Extrativismo mineral, minérios. Extrativismo animal, caça, pesca, é um tipo de extrativismo animal, né? A gente pesca o peixe, a gente está retirando ele da natureza. E extrativismo vegetal, quando a gente tira madeira, tira planta, tira sementes. Então, extrativismo tem esses 3 tipos: mineral, animal e vegetal, tá bom? O secundário, aí sim, gente, é a indústria. E o terciário, o que é o terciário? Quando a gente fala de setor terciário na economia, comércio e serviços, exatamente, né? Não só serviço, comércio também. Padaria, mercado, farmácia, lojas, todo tipo de loja é um comércio, né? E serviço, hoje, acho que mais próximo de vocês, tudo que a gente paga para ter, né? Internet, telefone, Netflix, né? Isso são serviços de saúde também, planos de saúde, serviços de educação, escolas particulares, universidades particulares, tudo isso é serviço. Comércio é serviço, é o principal setor econômico, não só do Brasil, mas do mundo todo, tá? A maior parte da população empregada está no comércio, no serviço, né? A gente sempre fala aqui no Brasil que a principal economia, o principal setor econômico é o primário, por causa, né, das exportações de soja, exportação de cana, exportação de milho, mas a maior parte da população está empregada no comércio e no serviço, porque está mais próximo da gente, né? Eu moro em Osasco, e aqui em Osasco tem um calçadão de Osasco, cara, né? Quase 1 quilômetro de lojas de um lado para o outro, shoppings, só em Osasco tem 4 shoppings, não sei para que tanto shopping, né? Mas é um setor que está mais próximo da população, tá? Isso não só no Brasil, no mundo todo. O setor de comércio e serviços é o que emprega a maior parte da população no mundo inteiro, tá? Mas não é isso que está falando, né? A gente está falando aqui de uma questão de desmetropolização, não de setores da economia. Na B, pelo conflito jurídico da regulação do solo urbano como resultado da conurbação entre cidades. Conflito jurídico da regulação do solo urbano, a gente pode falar aí de aspectos do plano diretor da cidade. Naquela aula que eu dei sobre urbanização, eu falei de plano diretor,
Mas conurbação, lembra o que é conurbação? Conurbação é a junção de duas cidades, por exemplo, São Paulo e Osasco. Se não tivesse uma plaquinha, eu inclusive moro na divisa, né? O meu condomínio de um lado, a rua aqui da portaria é Osasco, a rua de trás do condomínio é São Paulo. E tem uma placa ali embaixo mostrando, bem-vindo, né? Limite do município de São Paulo, né? Mas se não tivesse a placa, né, não daria para saber o que é São Paulo e o que é Osasco, porque a paisagem urbana é a mesma, a gente não tem essa distinção, tá bom? Isso que é conurbação, quando duas cidades têm a mesma paisagem urbana, são conjuntas, né? Até Osasco funciona muito por causa de São Paulo também funciona muito por causa da região metropolitana, tá bom? Mas não é isso que a gente está falando também. A conurbação, ela favoreceu a metropolização. A gente está falando de desmetropolização. C, pelo registro de maior crescimento populacional em cidades médias quando comparadas às da metrópole, que é o que a gente falou, lembra da minha explicação? As empresas migraram para médias e pequenas cidades, e com isso as populações também migraram para médias e pequenas cidades. Essa é a alternativa correta, tá? Esse crescimento das médias e pequenas cidades. Para conferir as duas últimas, D, pela redução das manchas metropolitanas, como resultado de uma saturação populacional, e aí um processo importante, mesmo com a desmetropolização, a mancha urbana de São Paulo não diminuiu, ela continua aumentando, né? As periferias da cidade de São Paulo, os extremos zona leste, extremos zona sul, continuam crescendo, né? Então são processos que ocorrem ao mesmo tempo também. A gente tem uma desmetropolização, ou seja, crescimento das médias e pequenas cidades, ao mesmo tempo que a gente tem um processo de expansão da mancha urbana, nas periferias principalmente, tá? E a última, pela fragmentação de metrópoles em sub-regiões para otimizar recursos financeiros e administrativos, né? Na verdade, isso ocorre desde sempre, né? Não é um processo de desmetropolização. A própria região metropolitana de cidade surgiu com base nisso. Voltando para Osasco. Osasco era um bairro de São Paulo, né? Depois virou independente, né? Teve a sua emancipação, mas tudo isso dentro de um processo de crescimento das cidades grandes, não dentro desse processo de desmetropolização, tá bom? Então, olha como dá para falar bastante coisa numa questão só, embora a questão fale só de desmetropolização, ela envolve outros conceitos. Eu espero que eu tenha conseguido, que vocês também tenham curtido esse tipo de revisão. Eu pego uma questão e vou linkando vários assuntos dentro dela. Beleza? Então, ó, temas importantes da Unesp: urbanização, população, agrária, comércio internacional, né? Conflitos, como a gente viu, são questões que com certeza a Unesp vai abordar. Tranquilo, gente? Posso fechar aqui? Meninas, muito obrigado, viu, por virem. Lembrando que nas próximas semanas a gente vai fazer essas revisões de segunda fase, Unicamp, FUVEST e Unesp, tá? Se tiverem alguma dúvida, por favor, me chamem, estou à disposição. Vocês têm um WhatsApp, pode mandar mensagem lá que eu tiro para vocês. Beleza? Obrigado, Jenny, obrigado, Tainá. Bom final de semana, boa prova para vocês amanhã. Respirem fundo, deem uma relaxada, não surtem, assim, na questão dos estudos agora, né? Dá uma revisadinha de leve, não precisa pegar pesado. O mais importante é amanhã para a prova bem calmo. Beleza? Beijão para vocês. Boa prova e até mais.